Tu não é tão impulsivo, né, eu acho. Ah, Já foi mais depende. quando eu era pequeno, mas assim, é que eu, na tua idade, eu era ultra mega power impulsivo. Eu era muito assim, era demais. Nossa, até os 35. Jesus misericórdia. A minha oscilação de humor não é tão grande em pequena coisa, mas qualquer coisinha que me irrita, a mínima coisa já muda a cara, já. Que nem quando tem muita criança gritando, alguma coisa já. Ah, mas nem eu tenho mais muita Ou quando é paciência. criança mimada, que daí começar a fazer frescura, já me irrita, né? Ah, e tipo assim, situação assim, ó, que eu sei que, por exemplo, que eu vou receber bastante gente com muita criança, que é uma coisa que não é que me irrita, mas eu já não tenho mais muita cabeça, sabe? Eu me preparo antes. Eu preparo o meu emocional. Por exemplo, hoje eu trouxe meu afilhado aqui, eu sabia que ele ia iam gritar, ia saracotear, iam jogar tudo pra cima e fazer uma algazarra. Eu me preparei porque ele ia vir. Tipo assim, eu me organizei emocionalmente. Eu tava num dia legal. Às vezes ele pede muito pra vir aqui. E ele é muito querido, sabe? Só que grita, criança, né, gente? Criança grita, corre, pula. Só que se eu não tô legal, eu corro, porque eu sei que eu vou me irritar muito, eu não tô bem, sabe? Eu tenho que ter uma organização. Ou se eu vou receber alguém que exige mais atenção, mais conversa, mais fala, que eu sei que eu vou cansar mais, eu procuro me organizar mentalmente e emocionalmente. Pra mim não me irritar tão fácil, não cansar tanto e eu ter energia para aquela pessoa. Eu tenho que fazer isso. E eu aconselho que as pessoas testem fazer isso também. Porque muitas vezes tu diminui muito o teu esgotamento mental, o teu cansaço mental, por ter se organizado, por ter organizado tuas emoções, por ter organizado, por exemplo, eu vou receber um casal, eu organizo a janta antes para mim poder sentar e conversar. Porque às vezes é tanto furdunço de gente fazendo janta e fazendo mil uma coisa que eu não consigo ouvir a pessoa direito. Então, eu me organizo de todas as formas possíveis para mim fazer bem feito o que eu quero fazer. E sobre a falando da hiperatividade e impulsividade junto, que as duas trabalham junto em boa parte, a, hoje é, eu comecei a parar de ser muito impulsivo quando eu coloquei o aparelho. Porque eu tinha medo de uma hora eu entrar numa briga e dar um soco na boca. Uhum. Isso me fez parar. Desde os meus 14 anos não tô em briga mais. Eu nunca mais briguei. Não E. saiu no soco, né? Sim. Vai brigar, a gente briga. E a impulsividade hoje em dia é complicado. Porque por causa da impulsividade, eu controlo a impulsividade, mas me dá ansiedade por umas 2 horas. Eu fico irritado, eu fico tremendo. Tem vezes que eu olho minha mão, tá, ela fica assim, tremendo. Porque quando eu vou falar alguma coisa que eu vejo uma pessoa fala, ou alguma coisa do tipo, eu seguro aquilo pra dentro, eu fecho a mão, eu forço a mão assim, respiro e começo a tremer. E aí a ansiedade, não a ansiedade ruim, aquela ansiedade de chorar e coisa, Mas o que mas a que tu cons... ansiedade de nervoso, Mas o que assim. que tu consegue fazer para regular um pouco mais a tua ansiedade, para segurar um pouco mais a onda? Tem alguma coisa que tu faça? A ansiedade, às vezes eu vou caminhar, às vezes eu só respiro e relaxo um pouco, Assim, depende ó, do dia, gente, dependendo do teu humor. sair do tempo para ansiedade, para ter um autocontrole melhor, é sair do foco. Sair do foco. Porque se tu ficar pensando, tô faltando ar, vou infartar, eu vou morrer, é pior, tem que sair, tem que pensar no sorvete que tu quer comer, tu tem que pensar na roupa que tu quer comprar, tu tem que sair, tu tem que ver coisas, tu tem que sair do foco, respirar, passar uma água gelada, tentar sentir coisas diferentes para te sair do foco da ansiedade, tá? Ansiedade é mais ou menos isso. Esse dia a Poli do grupo teve uma crise de ansiedade, eu fui lá conversar com ela e disse, ó, pensa numa comida boa, pensa no que tu quer comer, pensa numa coisa diferente, pensa num passeio. Pensa, sabe, fui assim, chamando a atenção dela para outras coisas e passou, acho que pelo que ela falou, mais rápido. Então, assim, é mudar foco, gente. A ansiedade tem que mudar foco. É que, Estimular outras coisas que não seja aquilo ali é que que tu tá assim, ó, focado. a ansiedade é. Uma coisa que me ajudava muito que eu gostava era o computador, quando eu tinha. Aí eu vendi o computador, eu tinha o. Quando eu tinha o ômega também. Quando eu tava irritava, que Propaganda atacava tua. muito a ansiedade mesmo, de eu não comer direito.
Uma vez me atacou com ansiedade, eu emagreci 11 quilos em uma semana. Que eu comia um, Não foi mais de um uma bolinho semana. assim de comida e a cada 3 dias, quase. Foi horrível. Eu emagreci e fiquei seco. E eu tinha o meu carro, eu gostava muito do carro, de dar uma volta. Tinha o computador. E depois eu tive a moto, né? Então era coisa que eu gostava e quando eu tava ansioso, alguma coisa, eu ia dar uma volta e ia esfriar a cabeça. Então tenta achar algum ponto que vocês gostem de que te relaxe, que tu tenha um, um como é que é, um tempo de relaxar ali e aproveita. Nem tem gente que gosta de escutar música, tem gente que gosta de caminhar. E eu agora vou começar a academia, que nem eu falei. Começar a academia e botar a ansiedade pra academia. Que o estresse, a ansiedade, aquele negócio que fica, botar pra fazer força. Vai ser uma distração pra cabeça. Mais alguma coisa que a gente esqueceu? Ah, sobre a juventude, pra quem tem filho de entre 14 anos, tenta. Coisa que eu fiquei muito mal quando eu tinha depressão. Tenta entender um pouco. Não chega tentando entender a pessoa indo pra cima já. Tenta ir devagar. Porque quando eu tinha depressão, o meu pai não entendia a situação. Nem depressão, nem ansiedade, nem nada. Eu tinha coisa que ele dizia que era frescura, isso, aquilo. Só que com 14 anos, uma vez ocorreu até que eu não conhecia tanto o TDAH. Uma vez eu coloquei, o pai e a mãe não estavam em casa, eu coloquei uma faca no meu pulso. Só que daí eu pensei como meu pai e a minha mãe ia ficar. E não fiz nada. Eu fui na cozinha e coloquei. Mas me segurei. E quando meus 18, né? Fui quando eu tava no Diego, Uhum. 18 anos. Que deu o negócio no meu ex-casamento. O meu pai falava coisa que chateava. Então, cuidem o que vocês falam, cuidem como vocês fazem algo, que isso sim prejudica. Que Tem gastilhos, né? Tem assuntos ou tem formas de falar que às vezes aciona a ansiedade, aciona a impulsividade, dá uma irritação muito grande ou uma tristeza muito grande. Então, porque evitar os gatilhos de tristeza. Por isso que eu digo, o autoconhecimento, você saber os limites do teu filho. Teu filho poder dizer, mãe, o meu limite é esse. Pai, o meu limite é esse. Se passar daqui, eu não vou me segurar. Entende? E você se levar a sério isso. Isso é muito importante. é que a ansiedade já tem um jeito ali de tu dar a volta e controlar. Contornar. Agora a depressão, depois que tu entra, É difícil, né? é só quando ela quiser sair. E ele nunca tomou remédio para depressão, tá? Ele foi, assim, se esforçando, indo na igreja, a igreja ajudou bastante, né? Algumas horas, né? E fazendo coisas que ele gostava, alguns amigos, a gente com a família tentando ajudar. Ele custou muito falar pra mim, mas quando falou eu tentei dar todo o apoio, sabe? Até eu tinha medo depois dessa situação dele ter falado que ele pensou em se cortar. Eu até teve uma outra noite que eu perguntei se tu queria que eu dormisse contigo, né? Assim, tipo, se ele ficasse com medo de se atentar a fazer alguma coisa, eu estaria ali com ele, né? Pra dar uma ajuda, tá? Então, acho que por isso, por hora, é só. É isso. É isso. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.